Troféu Anteu, ao gigante filho da terra, homenageando agricultores, vaqueiros e mulheres do campo. O troféu em foco tem o intuito de resgatar valores morais tão tristemente esquecidos pela sociedade atual, propagando-os pela comunidade em geral, principalmente no meio da nossa juventude, primeira vítima da alienação pregada pelo capital, que erroneamente propaga a superioridade do ter sobre o ser. De início, quero afirmar que o Troféu Anteu tenciona visitar todos os distritos da Terra da Água Boa, difundindo a liberdade, primeiro bem do homem, cultivando os valores da honestidade, da honra, da humildade, da hospitalidade, na formação do ser humano, tirando do nosso povo a venda que ele cobre os olhos, fazendo-os ver o sofrimento, esquecimento desses valorosos homens e mulheres do campo, voltados à terra, que não abandonam por nada, sobre qualquer pretexto, sempre fiéis aos seus afazeres, aos seus compromissos, aos seus sonhos, à sua família, à sua pátria, em qualquer tempo, seja seca, seja enchente, seja inverno ou verão, sempre fortes, sempre valentes, sempre presentes. Da necessidade, em vista dos propagados troféus do contribuinte, sereia de ouro, telha de ouro, carnaúba, da construção civil, todos os propagadores do ter, distribuídos aos grandes empresários, políticos, profissionais liberais, decidimos fechar esta lacuna, esta ferida em nossa sociedade, lançando o Troféu Anteu para propagar o amor, o engajamento em trabalhos voluntários, a caridade, a misericórdia, a decência. Pedimos o apoio da mídia local, sabendo ter esta força para alavancar uma grande transformação pela paz e pelo bem. Dos sonhos. Martin Luther King, em famoso discurso "Eu tenho um sonho", certa feita afirmou: "O que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. É este o meu sonho, quebrar o silêncio dos bons, levá-los à seara do Cristo Jesus." Em Mateus 14, 13 e 21, este lugar é deserto, e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: "Não é necessário, dá-lhes vós mesmo de comer, fazendo bem, dizendo bem e pensando bem, para que a roda grande gire dentro da pequena, para o bem maior da humanidade." O nome Anteu. Segundo a mitologia grega, este gigante foi vencido por Hércules 7 vezes, e 7 vezes havia se levantado, partindo mais forte para cima de Hércules, que já estava desanimado, vendo a inutilidade da luta, seria vencido pelo cansaço. Quando seu pai, o deus Zeus, num vento, soprou a seu ouvido: "Meu filho, você o vence e o joga nos braços da mãe. A mãe zela, a mãe acalenta, a mãe alimenta, a mãe fortalece. Ele é filho da terra." Na 8ª vez, ao derrotá-lo, Hércules rodopiou com ele, jogando-o aos ares, onde, segundo a mitologia, ele se transformou num cinturão de estrelas e vive a brilhar lá no céu. Isso é lá da mitologia grega, mas ensina ao homem, com H maiúsculo, que na sua terra ele não será vencido nunca. Da finalidade, diante de um quadro desgraçadamente trágico de planeta, com a poluição, exploração e degradação do solo, ar e mar pelo homem, numa visão sua do ter que vitimou nossa terra, nossas florestas, nossas lagoas, nossos rios, todo o meio ambiente, chegando ao cúmulo de ameaçar com sua cegueira a própria vida no planeta e do planeta, vimos a necessidade de propagar ao nosso povo, principalmente a nossa juventude, a superioridade do ser. Ser, não parecer. Idealização. O projeto teve como seu nascedouro nas ideias do ecologista Braga Jaguaribe, quando secretário do Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores. Abraçou a causa ambientalista na defesa do Rio da Onça, contando com o imprescindível apoio da Associação dos Idosos de Santa Edviges, na qual, enquanto secretário, colocou em seu estatuto o artigo 3º, que afirma: "A Associação de Idosos de Santa Edviges tem por finalidade propagar uma contracultura do lixo, aproximando os idosos da infância, levando esta a lidar com a terra, no entrelaçamento que tem por meta passar experiências de vida que levem à revitalização do Rio da Onça, um trabalho de defesa, preservação e recuperação de sua mata ciliar, bem como os valores culturais a este relacionados, objetivando a melhoria da qualidade de vida humana." No início do século XVIII, as decisões tomadas na sede da capitania do Ceará Grande estavam por demais ausentes nos nossos sertões, agravadas pelas dilatadas distâncias, pelos grandes perigos da Estrada Geral do Jaguaribe, ou mesmo pela Estrada das Boiadas, a Estrada dos Inhamuns, pelos seus altos índices de criminalidade, pela frequente escassez de chuvas na região, ou até mesmo a ocorrência de cheias que inviabilizavam a passagem pelas estradas sertanejas, fatores que dificultavam ainda mais a realização de correições, visitações, mostras e diligências ao interior da capitania. Diante deste quadro, a manutenção da autoridade pública e a viabilização da governabilidade de capitães mores, ouvidores e demais autoridades coloniais sobre a capitania implicavam na necessidade de utilização dos comandos militares locais, enquanto instrumentos de efetivação das suas ordens e canal de comunicação política com as comunidades e populações locais.
O maior instigador das sangrentas lutas no interior da capitania do Ceará, a mais violenta e sangrenta delas, entre Montes e Feitosas, foi o governador Salvador Alves da Silva, que assumiu a 1º de novembro de 1718, menos de um ano depois, no período de 15 de junho a 1º de julho de 1719, e a título de viajar a serviço do governo, permanece Salvador no arraial de Nossa Senhora do Ó, atual Icó, onde ostensivamente passa a favorecer os interesses da família Feitosa. Torna-se aderente desta facção política interiorana. Enquanto isso, a parcialidade política dos Montes os mantém recolhidos à sua condição de matuto desprestigiado, a aguardar com silencioso despeito o comportamento do governante. Logo a 15 de junho, dia de sua chegada, outorga o governador Salvador Alves as primeiras benesses que intencionalmente lhe competem oferecer. Concede a Francisco Alves Feitosa o título de Coronel de Cavalaria da Ribeira dos Quixelôs e Iamuns, honraria que indubitavelmente irá provocar ciúmes entre os correligionários da família Montes. Em seguida, e numa sucessão de favores que se estenderá pelos anos seguintes, concede a Lourenço Alves Feitosa e a outros dos seus familiares inúmeras sesmarias, numa região apontada pelo Morubixaba dos índios Jucá como de grande proveito para a criação de gado, graças à quantidade de lagoas, donde inicialmente se destacam as sesmarias do Riacho do Truçu, a do Riacho Cangati, entre Jucás e Iguatu, e a do Riacho Quixoá, entre outras. Neste cenário, homens beneficiados por terras doadas pelo governo e outras benesses viviam de acordo com as suas vontades e dominavam os demais colonos de modo completo. Transformavam-se em verdadeiros tiranos, dominando hordas selvagens, com armas e ameaças. Nos pontos mais longínquos, sobretudo, só uma vontade dominava, que era a lei do mais rico. Os Feitosas tinham ao seu lado na guerra os índios Cariri e os Jucá. Os Montes contavam com os arcos dos índios Icó e Quixelô. Ainda a 18 de agosto de 1724, vemos portaria do governo provincial que é inteiramente voltado para a região conflitante do Icó e suas adjacências, aponta o coronel Jorge da Costa Gadelha como o braço armado do Estado, para que dê conhecimento aos habitantes da Ribeira do Jaguaribe sobre as ocorrências registradas e que tanto o coronel Gadelha quanto o comissário Antônio Maciel de Andrade, a quem deveria se reunir, iriam ao Icó, no sentido de verificar a extensão do conflito entre Montes e Feitosas, que só naquele período já havia feito mais de 400 vítimas fatais. Formação. Os nossos filhos devem ser educados para serem os mais fortes e inteligentes, os mais capazes de saber o que é o melhor para o conjunto de nossa sociedade, capazes de questionar, de defender ideias. Além do básico ler e escrever, contar, um pouco de música e canto, as crianças devem aprender, sobretudo, valores morais como patriotismo. Só assim o Estado poderá formar pessoas capazes de saber o que é melhor para o conjunto dos seres humanos, e principalmente o seu jardim, como aconselha o filósofo Voltaire. Esquecer como cavar a terra e cuidar do solo é esquecer a nós mesmos. Comerás o pão com o suor do teu rosto. O que o homem faz em cima da terra? Planta sua roça, cava seu poço, constrói sua casa e arranja uma mulher para parir muitos filhos seus, porque na terra só se respeita a força. O céu é da águia, que possui asas fortes. O deserto é do leão, que possui garras fortes. E a terra sempre foi e será do homem forte. Os fracos amofinam e morrem, só os fortes prevalecem. Filho meu, guarde isso no seu coração. Siga sempre a opinião paterna. Só assim os homens podem gerar filhos e conservá-los obedientes no lar, para que devolvam aos inimigos os males causados e honrem os amigos tanto quanto ao próprio pai. Não há maior desgraça que a anarquia. Ela destrói, desagrega e divide as famílias. E no combate quebra as lanças e traz consigo a derrota. Entre os vencedores é a disciplina que salva. Por isso empenhemos o nosso braço a fazer respeitar o estabelecido, para que se mantenha a ordem, e em nenhum caso venhamos a conhecer a derrota. Certo estrangeiro, para ser agradável aos gregos, disse: na minha terra todos me chamam de amigo dos gregos. No que foi respondido por um cidadão de sisudez espartana: ser-te-ia muito mais honroso que te chamassem de amigo dos teus concidadãos. O Birajara envia a Itaque o resto de vingança. Este é Pan, o filho de Canicrã. Ele te roubou à vista, mas não salvou o pai da tua mão terrível. Faze do curumim Tapuia um mancebo Tocantim, e ele será a luz dos teus olhos, e caminharás na frente do grande chefe para abrir-lhe os caminhos da guerra. Pan avançou. O filho de Canicrã jamais será escravo. Nasceu Tapuia, e Tapuia vai morrer, como o grande chefe que o gerou.
Andai-vos desvelando pela riqueza, com mais olhos que um Argos, e sendo que a porta certa da riqueza não é acrescentar à fazenda, senão diminuir a cobiça. Andais buscando a honra com olhos de lince, e sendo que para a verdadeira honra não há mais que uma porta, que é a virtude. A base para a felicidade que hoje é fruto da simplicidade voluntária é de ter menos para ser mais. Devemos ter a compreensão que o centro deve ser ocupado pela vida, e não pelo lucro.